Olá, Evoe a todos. Espero que todos estejam bem e saudáveis, procurando suas felicidades, tá bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a sombra, que é uma estrutura psíquica que habita em todos nós, e sobre os mundos quitônicos, os deuses e espíritos quitônicos, tão importantes na nossa vida. Eu costumo dizer que o ser humano é chiaroscuro. Chiaroscuro é um método de pintura, né? É uma palavra italiana que expressa um método de pintura que trabalha com claro e com escuro, né? Para realçar as imagens e para criar um ambiente mais introspectivo. Então, nós seres humanos somos claros e somos escuros. E essa é uma aceitação difícil para todos nós, né? Aceitar o nosso lado escuro, porque nós temos um ego que é solar, porque ele é consciência, né? Ele é olímpico. E como toda estrutura olímpica, ela é extremamente prepotente. Então, o ego se julga o sol do universo, né? Então, ele recusa toda e qualquer luz. Recusa toda e qualquer sombra, né? Mas, independente de ele aceitar ou não, a sombra habita dentro de nós. E para quem está buscando o autoconhecimento, é imprescindível que trabalhe com a sua sombra, conhecendo a sua sombra e transformando-a. Porque a sombra é onde está a nossa matéria-prima da alquimia, né? É onde se pode trabalhar essa matéria-prima até o nível da pedra filosofal. Sem passar pela sombra, não há a mínima possibilidade de alcançar o autoconhecimento ou alcançar a pedra filosofal, o elixir da vida, enfim. Todo e qualquer símbolo máximo da alquimia. E a vida é a própria alquimia. Não há como escapar do processo alquímico, por mais que a gente queira. Mesmo escapar da sombra é extremamente difícil, porque vai chegar um momento na sua vida em que vai ser necessário que você faça esse mergulho, que você transmute o que se encontra ali, né? A sombra, ela é um fator importantíssimo para equilibrar o ego. A sombra é o nosso inconsciente pessoal. O ego faz parte, é uma estrutura, é o centro da consciência. Então, para que o ego não se torne muito centralizador, muito dominador, orgulhoso, prepotente, é necessário que haja a sombra num equilíbrio, né? Num balanço ali com o nosso ego. Se a gente não tivesse a sombra, só Deus sabe o que seria desse ego danadinho, né? Então, a primeira função da sombra é equilibrar a nossa psique, fazer esse contrabalanço com o ego. Para recusar a sombra, o ego cria a persona. A persona é um artefato social, ela não tem substância, consistência. Ela é apenas uma máscara, uma imagem social que você usa para se adaptar socialmente aos diversos ambientes. Ela é extremamente necessária em termos de adaptação, mas há que se ter muito cuidado com a persona, porque ela é muito enganadora e também, como estrutura do ego, extremamente dominadora, autocrática. Então você tem que usar a persona sim,
mas você tem que estar consciente que aquilo não é você, que aquilo é um meio que você está utilizando para interagir com a sociedade. Isso está correto, desde que você tenha consciência de que você não é aquilo, né? Que você está além daquilo, que você é muito mais rico do que aquilo. Em termos de Dioniso, por exemplo, Dioniso seria a substância, seria o mistério do uno. E as máscaras, né, usadas nos rituais de Dionísio seriam as máscaras apolíneas. Né? Dionísio é um ser quitônico, é um deus quitônico. Apolo é um deus olímpico, solar. Então, as máscaras, a persona social é extremamente adaptada ao deus Apolo, mas não tão íntima do deus Dionísio, né? O mundo quitônico não usa máscaras. A nossa sombra não usa máscaras, não usa. A questão da sombra, ela é muito importante para o indivíduo que está buscando seu autoconhecimento e seu equilíbrio, e ele é muito importante para o mundo, para a sociedade. Porque se você não trabalha a sua sombra, o seu ego não aceita a sua sombra, tudo que você vai passar fazendo o resto da vida é projetando nas pessoas. Olha como aquele indivíduo é mesquinho, olha aquele indivíduo como ele é metido, olha aquele lá como ele é mau, safado, né? Então a gente fica, quando a gente não trabalha a sombra, a gente vai projetando a sombra nos outros, vai criando os preconceitos, né? Vai restringindo a liberdade do outro. Então, todo aquele que anseia por um mundo livre tem que começar a trabalhar essa liberdade em si mesmo, né? Isso é fundamental. Não dá para ser livre sem trabalhar a sombra. Não dá. Não dá para ser livre da sombra e não dá para ser livre do ego. Que o ego também é um grande aprisionador, um grande... restringe muito as nossas expressões na vida, especialmente a persona, né, que é um filhote do ego. Então, a gente se sente meio impotente hoje em dia diante de um mundo tão trágico, né? Um mundo trágico. Acontecem tragédias o tempo inteiro. Só da gente ligar para escutar as notícias, seja no rádio, no jornal, na TV, é só tragédia. Uma tragédia após a outra. E isso é normal para um mundo que não trabalha, em que os indivíduos não trabalham a sua sombra, e um mundo que não trabalha a sua sombra social. Trabalhar a sombra é o primeiro passo para a autoconsciência. Não tem jeito. Então, toda vez que a gente não trabalha a nossa sombra, que o ego bloqueia o conhecimento da nossa sombra, a nossa vida se torna trágica. Porque observem, quando um gato se esconde atrás de uma coluna ou da perna de uma mesa, ele não está te vendo. E aí ele pensa que você não o está vendo. A mesma coisa acontece com a sombra. Quando você finge que não a vê, ela está de olho em você. E ela é o próprio inconsciente. Você não tem como evitá-la. Então, ela vai interferir na sua vida em vários aspectos, seja nas relações emocionais, nas relações profissionais, na aquisição de dinheiro, que é super importante, e vários outros aspectos da sua vida.
ela vai estar sempre lá. E o fato de você fingir que não a vê, não evita absolutamente nada. Ela está vendo você. E se você não a trabalha, a tragédia na sua vida é inevitável. Então, ela é muito importante. Eu comecei a trabalhar a sombra muito cedo na minha vida. Porque eu muito cedo na minha vida queria saber quem eu era, quais eram as potências que eu tinha e como eu poderia utilizar essas potências. Não só magicamente, mas como pessoa, né? Como eu poderia viver mais plenamente, mais integralmente, mais intensamente, né? Então eu comecei ainda muito jovem a trabalhar a sombra. E eu a trabalhava por desenhos. Sabe, o desenho automático? Aquele que os surrealistas usavam como técnica. Você senta, fecha o olhinho, vai lá, rabisca, rabisca de olho fechado, você não sabe o que você está fazendo. Aí depois você olha o desenho e vai destacando as imagens. Era assim que eu fazia. E aí depois eu meditava sobre essas imagens, como se elas fossem selos mágicos, enfim. Meditava sobre elas. Dificilmente o intelecto vai alcançar o conhecimento integral do que está nessas imagens, mas isso não é importante. O intelecto não é importante nesse momento. O importante é que você está emitindo um chamado. Você está projetando um selo, um símbolo no inconsciente e dizendo: Sombra, eu quero te encontrar. Eu estou aqui, eu quero te conhecer, né? Eu fiz isso durante muito, muito tempo. Até que um dia eu me senti apta para, através de uma imagem, eu me senti apta para mergulhar na minha própria sombra. E aí foi muito interessante, assim. O primeiro aspecto que eu me deparei com a minha sombra foram as minhas dores da infância. Porque a sombra, gente, é o inconsciente, o filho fidedigno da nossa experiência humana na Terra. Ela contém, né, tudo aquilo que em nós foi reprimido, foi amputado por um não, por um tapa, né? Todo o sofrimento que a gente passou e que a gente não suportava ver, então a gente enterrou lá para a sombra. Então a sombra, ela é o repositório de todas as nossas imagens, sentimentos, emoções, experiências da vida, e ela é maravilhosa. Porque são justamente esses sofrimentos, essas dores, essas imagens, essas memórias que constituem a nossa matéria-prima para o trabalho alquímico que acontece espontaneamente na vida. Não tem jeito. Não se escapa do processo alquímico na vida. Uma hora ele vai acontecer. Então, eu sempre acho assim, bom, isso vai acontecer lá na frente, então deixa eu começar a caminhar nessa direção antes, né? Para que eu possa ter tempo de trabalhá-la, né? Que ela não exploda na minha cara, né? Que eu possa, de alguma forma, lidar com o processo. Por isso que eu vou sempre devagarinho. E aí, gente, foi muito doloroso para mim, né, encontrar essas feridas da infância, a criança ferida, como diziam os junguianos. É muita dor, são muitas memórias difíceis, a gente chora muito, a gente chora muito.
a gente fica muito pensando assim, poxa, mas quem eu teria sido se eu não tivesse passado por isso? E aí tá essa questão. Você só é o que você é porque você passou por esses fenômenos que foram escondidos na sombra. Esses fenômenos fizeram de você uma existência real, verdadeira. Porque a sombra é o único aspecto da nossa psique que conta a verdade, que é realmente verdadeira. Eu costumo dizer que a sombra é a verdadeira filha das minhas entranhas. Então, eu passei por esses momentos difíceis, de memórias que eu já havia esquecido, de dores que estavam muito enterradas, de fatos da minha vida extremamente dolorosos, desde a minha infância até agora. E isso foi duro. Eu trabalhava através da pintura, jogava aquela dor na pintura e ia ali transmutando, né? Mexendo naquilo, alquimizando, aguando aquilo, né? Para diluir, para eu poder ver melhor aquela densidade. E foi, sem dúvida, um trabalho duro, mas um dos mais belos do meu caminho espiritual. E esse é um trabalho que nunca acaba, viu? Ele é para toda a vida. Só que depois, conforme você passa essas barreiras das dores e dos medos, você vai descobrindo aspectos maravilhosos na sombra. Então, por exemplo, eu descobri até agora 3 níveis de mal, entre aspas, na minha sombra. Que na verdade eu acabei vendo que não são o mal, né? Mas são virtudes que não são ouvidas e não são trabalhadas. Tudo aquilo que você não ouve sobre si mesmo e não trabalha, acaba ficando extremamente primitivo, né? Então a minha sombra estava naquele estado primitivo. E então eu descobri esses 3 níveis da sombra. É um aspecto mercurial maravilhoso. É uma criança mercurial sapeca que apronta todas, né? Então, tipo assim, se alguém tá me perturbando, ela vai lá e solta uma piadinha, faz alguma coisa que desvia a atenção do sujeito, né, para outro local que não seja eu e me livra do problema. Então, a sombra, esse nível mercurial da sombra, ele está sempre tentando defender você de um modo mais suave, mais engraçado, através da brincadeira. E é justamente esse aspecto mercurial que vai, então, te mostrar os outros aspectos da sombra, né? Desculpe, essas mudanças de tempo atacam minha rinite, eu não consigo sair da crise, da tosse seca, apesar dos remédios. Mas, enfim, e aí, esse aspecto mercurial, o Mercúrio da minha sombra, me apresentou Proserpina. Proserpina é o nível intermediário da minha sombra. Ela não é brincalhona, como o meu aspecto mercurial, mas ela não é tão séria como o aspecto que se segue. Ela é uma jovem, né? E ela é jovial. Apesar dela tentar me defender de maneira mais incisiva quando as questões da vida se apresentam, ela é mais direta, objetiva, mais incisiva, ela é jovial, ela é flexível, é super agradável, né? E tem muito a ensinar, porque ela é absolutamente quitônica.
E a gente tem que saber que a sombra dentro de nós é o nosso aspecto quitônico, né? Que precisa ser trabalhado, compreendido. E o outro aspecto da minha sombra, o nível mais profundo que eu descobri e que me foi apresentado, é um aspecto que eu chamo de inominada, porque ela é muito poderosa. Ela mora numa caverna, ela é extremamente séria, ela é extremamente rigorosa, eticamente rigorosa, né? E quando alguém me ataca, me faz algum ataque, ela quer sacar da espada e já cortar aquela cabeça. É assim. E ela mora numa caverna, e eu, Mercúrio e Proserpina, quando a situação chega num estado realmente muito grave, ela sai da caverna com raiva, com ódio, com vontade de defender a filha dela, que sou eu. Eu digo que ela é minha filha, ela diz que eu sou a filha dela. E quando ela sai aquela nuvem escura junto com ela da caverna. Eu chego a ver até morcegos voando em volta dela, e ela sai com aquele bastão, com aquele cajado, e meu Deus, o que acontece? Eu, Mercúrio e Proserpina, ó, a gente sai correndo, até meu ego sai correndo. Da última vez foi muito engraçado, ela foi sair, nós subimos os três, eu, meu ego, Proserpina e Mercúrio, os quatro, em cima do muro, de um muro que tinha lá, e ficamos olhando de longe. E todos nós tememos essa inanimada. E vocês já perceberam, né, pelo meu relato, que eu personifico todos os aspectos da minha psique. É um método que eu uso. Eu os personifico para poder identificá-los e, mais do que isso, poder dialogar com eles e trocar ideias com eles, né? E a gente tem que atentar para o fato de que o inconsciente, a linguagem do inconsciente não é a linguagem racional, intelectual. A linguagem do inconsciente são imagens, símbolos, né? Então, quando você for se comunicar com a sua sombra, utilize-se de sensações. Pode ser amor, ódio, raiva, o que você quiser. Utilize-se dessas sensações e veja a emanação de imagens. Personifique os aspectos da sua sombra e veja a manifestação das imagens e do movimento dos aspectos que você está evocando em você e trabalhando. É muito interessante. Então, o único aspecto que eu não conseguia entrar em contato era a inanimada, porque eu tinha muito medo dela. Eu falava assim, meu Deus, aí dentro dessa caverna o mal é tenebroso. Então eu não entrava, não conseguia, tinha muito medo. E passei muitos anos conversando com o Mercúrio, conversando com Proserpina e observando aí a inominada, às vezes que ela saia da caverna, porque ela está sempre escondida na caverna, pelo menos no meu caso. Quando ela sai, a gente observa as reações dela. Até que um dia eu falei assim, nossa, eu preciso ir lá vê-la. Esse é a minha matéria-prima mais escura, mais especial. É dentro dessa caverna que se encontra o meu tesouro precioso. Para estabelecer a pedra filosofal, eu preciso ir lá. Aí um dia eu fui,
Aí a Proserpina e Mercúrio, você vai lá? Eu falei, vou. Ela não vai me fazer mal, não. Eu já observei que toda vez que ela fica brava, ela na verdade está brava porque alguém me machucou e ela quer me defender. Então eu vou lá. Entrei na caverna muito escura, muito profunda, e havia uma fogueira pequena. E Iluminada estava sentada numa pedra próximo à fogueira. E eu entrei e me sentei ao lado dela sem dizer absolutamente nada. Eu apenas me sentei, fiquei sentindo o calorzinho daquele fogo e emitindo sensorialmente o meu conforto por estar ali. Eu realmente estava confortável, me sentindo segura ao lado dela. E depois de um tempo eu levantei e vim embora. Ela não disse nada, eu não disse nada. Na segunda vez, né, eu entrei, me aqueci na fogueira, ela estava novamente ali sentada, ela me olhou e eu disse a ela, eu gostaria muito de conhecer você e de estabelecer minha amizade com você. Você fica aqui nesse escuro da caverna, mas tem tantas coisas lá fora. Uma outra vez que eu entrei, foi quando ela se manifestou, eu estava do lado de fora, ela saiu da caverna irritadíssima, com muita raiva, com muito ódio. E ela dizia assim, eu vou matar esse sujeito, eu vou acabar com esse sujeito, eu vou matá-lo. Era um senhor que tinha me prejudicado bastante num determinado setor da minha vida. Então ela saiu da caverna enfurecida, falando que ia matá-lo. Aí naquele mesmo dia eu esperei ela se acalmar, naquele mesmo dia eu mergulhei e fui vê-la. E aí conversamos sobre o ataque de raiva e de ódio dela, né? E aí eu conversei para ela, eu entendo o seu ódio, eu entendo a sua raiva, ela é lícita. Nós fomos agredidos violentamente. Esse senhor não tem ética, não tem moral e realmente ele merece a morte. Porém, o mundo mudou, Inanimado, o mundo mudou muito. Antigamente era fácil de resolver, porque a gente se sentia ofendido, pegava da espada, né? Lançava um desafio de armas ou de espada e ia para a luta com o sujeito e matava. Mas agora o mundo mudou muito, o mundo tem leis, o mundo tem isso. Aí eu fui explicando, né, para ela sobre o mundo contemporâneo, como é que ia funcionando, e ela me observando e me escutando, que é mais importante. Aí eu falei, então hoje, se a gente matar esse sujeito, o prejuízo não vai ser dele, porque ele vai estar morto. O prejuízo vai ser nosso, porque nós vamos para a cadeia, morar num lugar muito desagradável, não vamos poder mais estudar, trabalhar, vamos perder a nossa liberdade. Então, antes da gente pensar nessas atitudes violentas, talvez a gente deva pensar nas consequências dela, né? Ela não falou nada, mas eu vi que ela me escutou e que ela me compreendeu. E aí, no dia seguinte, eu fui até ela levando um vasinho de girassol para representar a luz, para representar o sol, né, para dar de presente para ela. E aí ela, pela primeira vez, ela me sorriu, aceitou o vasinho de girassol e a partir dali nós começamos então a interagir de uma maneira mais
flexível, mais agradável. Então, olha só, vocês perceberam até agora que eu falei várias vezes a palavra proteção. A sombra querendo me proteger, Mercúrio querendo me proteger, Proserpina querendo me proteger, Inonimada querendo me proteger. E é exatamente isso. Essa é uma das maiores vontades da nossa sombra, nos proteger da agressividade do mundo. A intenção é excelente, o método é que está equivocado. Por que está equivocado? Porque ela está no nível primitivo, a gente não a educou. O inconsciente não, dentro da gente não tem como ver as mudanças do mundo, então a gente precisa ir lá, interagir, né, e mostrar-lhe as diferenças. Então, sim, a sombra tem a importante função de nos proteger. Bonito, né? E a gente considera escuro, considera o mal. Na verdade, não é o mal. São todas as reações que normalmente nós teríamos no caso de sermos agredidos, né? A tendência é a autodefesa, é o instinto, né? E a sombra tem muito disso, do instinto de defesa, para nos defender. Uma outra questão é que hoje eu fluo muito agradavelmente com a minha sombra. Minha sombra se tornou a minha melhor conselheira. Ela me aconselha em absolutamente tudo. Ela tem o farejar do lobo, que eu falo. De quando eu chego em algum ambiente, eu conheço alguma pessoa, tem alguma coisa errada aqui. Ou então eu farejar, eu posso confiar. E eu falo farejar mesmo, porque me parece muito isso mesmo, farejar do lobo. Então eu amo a minha sombra e eu amo os lobos. Juntei o útil ao agradável. Então sim, ela se torna uma grande conselheira através dos instintos, ela nos dá alerta, ela faz previsões sobre o que vai acontecer mais à frente. Ela nos ajuda a viver de um modo mais protegido e saudável, a vencer os nossos medos, né? A dar limites ao nosso ego, para que nosso ego não nos restrinja, né? Então, ela é absolutamente fantástica. Hoje a minha sombra é a minha melhor amiga. A minha melhor amiga. Ela me aconselha, ela me avisa de tudo. E às vezes que eu não tô vendo, ela soa o alarme, tipo, ui, acendeu a luz vermelha lá na sombra. Eu preciso ver o que está acontecendo, ou no mínimo mergulhar na minha sombra para que ela me informe o que está ali na minha frente que eu não estou vendo. Porque ela é um inconsciente, gente. Ela é passado, ela é presente, ela é futuro, ela adivinha absolutamente tudo. Então, ela é uma ferramenta fantástica para todo ser humano. E uma ferramenta ainda mais fantástica para quem lida com magia, bruxaria e tudo mais. Eu acho que um dos grandes impedimentos da gente dialogar com a nossa sombra são os preconceitos que a gente tem em relação a nós mesmos, né? Então, os preconceitos em relação ao mal, ao bem, essa coisa maniqueísta, que não faz parte da nossa existência. Afinal de contas, quem criou essa ideologia, quem disse que isso estava certo? Isso não está correto no meu entendimento, porque isso é um limite muito grande. Então eu rejeito qualquer preconceito, seja em relação a mim, seja em relação ao outro, aos meus componentes psíquicos, ao mundo quitônico, né? Eu vou
desbravando o meu mundo interno. Em relação, então, a sombra é o nosso mundo quitônico pessoal. E em relação ao mundo quitônico? O mundo quitônico é o interior da Terra, é o inferno, o que todo mundo fala. Mas assim como a sombra, quando você penetra nela, estabelece contato, estabelece relação, ela se torna numa grande luz, num grande bem, né? Também o mundo quitônico é assim. Os deuses e os espíritos quitônicos, eles são maravilhosos. Eles entram em contraposição aos deuses e espíritos olímpicos, que são os deuses espíritos solares, mais ligados à consciência. O quitônico não, é mais ligado à profundeza do mundo, né? As suas profundezas. E é nesse mundo quitônico também que a gente encontra a sombra social. E vai então trabalhando essa sombra social em nós mesmos, para evitar que a sociedade nos contamine com aquilo. Os deuses quitônicos e os espíritos quitônicos, eles são de uma sabedoria absoluta. Eles são absolutamente maravilhosos. E que me desculpem os deuses e os espíritos solares e olímpicos, eu os amo profundamente. Mas a sabedoria que encontramos nos quitônicos é muito mais profunda, é muito mais impactante, muito mais alquímico e transformador. O mundo quitônico é um mundo introvertido, dentro das cavernas, no centro da Terra, andando por túneis, visitando tumbas antigas, sempre orientados pelo sagrado anjo guardião ou pelo seu Deus quitônico. É maravilhoso. Bom, eu tenho uma natureza quitônica, apesar de me manifestar de modo extrovertido e alegre, né? E é justamente assim que eu me manifesto, por causa da força e do entendimento que os deuses quitônicos me trazem, que os espíritos quitônicos me trazem, né? Então, é preciso entender isso. O nosso corpo de mulher, o nosso corpo feminino, ele é extremamente quitônico. A primeira vez que eu entrei em contato com o mundo quitônico foi através do meu sagrado anjo guardião, quando eu menstruei. Logo no início da minha menstruação, eu sempre tive menstruações muito difíceis, sangrava muito, sentia muitas dores, era muito doloroso, vomitava. E aí um dia meu sagrado anjo guardião veio e me convidou, enquanto eu estava na minha menstruação, no meu ciclo menstrual, ele me convidou a fazer esse mergulho dentro de mim, né? E aí eu fechei os olhos e a voz dele foi me guiando através do corpo até eu chegar no meu útero e reverenciar o meu útero. Pela primeira vez, eu adorei o meu útero como se fosse a caverna de um Deus. Porque, através da experiência, eu pude perceber que ali se manifestava o fluxo contínuo de vida e de morte. E isso era maravilhoso para mim, que eu, um ser humano tão comum, tão simples, pudesse trazer dentro de mim esse ciclo de vida, de nascimento, né, de morte e renascimento, através do meu sangue. E aquele sangue, a partir dali, se tornou muito especial.
E toda vez que eu menstruava, eu sentia dores, mas eu não tão fortes, aos poucos as dores foram amenizando, mas eu falava, nossa, menstruei. Começou o meu ciclo de renascimento, né? Então era sempre um momento para mim de reverenciar a natureza, reverenciar os deuses por essa dádiva, né? E tenho cá para mim, pelo que eu tenho observado, que muitas mulheres têm dificuldade com o ciclo menstrual pelo preconceito cultural que lhe é incutido, pela vergonha, né? E que talvez se elas quebrassem esse aspecto cultural e assumissem o divino em si mesmas através das questões uterinas e genitais, talvez elas fossem mais felizes e sentissem menos dores nos ciclos menstruais. Bom, então vimos que há aí uma associação do mundo quitônico, dos deuses quitônicos e dos espíritos quitônicos com a sombra, né? Estão relacionados. Para que a gente faça a transmutação alquímica nossa do mundo ou em relação a algum ato mágico, é necessário fazer a catábasis. O que é a catábasis? A catábasis é o mergulho, é como se chama o mergulho no mundo quitônico. Então, por exemplo, isso que meu sagrado anjo guardião fez comigo quando eu menstruei foi uma catábasis. Então, a catábasis veio, eu mergulhei no meu útero, eu vi o que tinha lá, eu valorizei e eu voltei, fiz um movimento de ressurgimento para a consciência através de uma anábasis. Anábasis é quando a gente ressurge dessa catábasis. E a gente ressurge sempre com um grande tesouro na mão, um grande tesouro de entendimento, que faz a gente, a partir dali, ter uma vida muito mais agradável e equilibrada. Qual foi a minha anábasis? O que eu trouxe comigo? Eu trouxe o entendimento de que meu corpo é divino, que meu útero é divino, que toda vez que eu menstruo, eu estou simulando a vida divina em mim, com a questão da criação, morte e renascimento. Isso foi maravilhoso para mim, isso me curou das minhas dores, né? E de muitas outras questões em relação ao meu feminino, né? Hoje eu me reconheço realmente como uma formação divina maravilhosa, o meu corpo como uma dádiva divina que reflete, né, o brilho dos deuses, né? Isso é muito bom para o meu feminino, para mim como mulher, como profissional, como esposa, né? Então, existe uma diferença dos deuses quitônicos para os deuses olímpicos. A principal diferença que eu observo é introversão e extroversão. Os deuses solares e olímpicos, eles são muito mais voltados para fora, muito mais voltados para o poder, né? Eles, para o comando do mundo, para o comando da vida dos homens. Vocês têm aí Zeus, né? Zeus que comanda o destino dos homens, o destino do mundo. E assim são os deuses solares, mas os quitônicos não. Interessante, né? Os quitônicos, eles são extremamente introvertidos, extremamente sábios, e eles não se importam, nem querem saber de controlar o destino dos seres humanos, de controlar o destino do mundo. Eles estão ali para auxiliar todo buscador que
que tem a coragem de entrar no mundo deles, né? E às vezes eles chamam aquele buscador, porque eles percebem que o buscador está pronto para alcançar a alquimia que o levará à sabedoria e ao autoconhecimento. Então, às vezes, eles começam a se manifestar na nossa vida, como Hécate, por exemplo. Dioniso, por exemplo, que apareceu sem ser invocado. Simplesmente apareceu, falou: Mari, vamos lá brincar de solve e coagula. E eu, é pra já. Então, os deuses quitônicos, eles são assim, eles não se interessam por controlar o mundo, submeter os mortais, nada disso. Então, vocês vão ver deuses quitônicos, como, por exemplo, Hécate, Dioniso, Hades, que eles estão sempre auxiliando o buscador, proporcionando a mutação, mas sempre de longe. Sempre de longe. Eles te dão a dica e é você que tem que fazer o trabalho. Eles não vão carregar você no colo, não vão dizer a você isso ou aquilo. Eles vão apontar a direção e você vai ter que conquistar por você mesmo aquela consecução que você foi ali buscar e que na qual eles estão ajudando. Mas eles ficam sempre à distância. Você tem que provar, né, a sua sabedoria, né? Tem que conquistar a sua joia, o seu valor. Isso é excelente. Isso é excelente, porque isso começa a te dar uma autoconfiança e você começa a perceber que você pode ser tão capaz quanto um Deus, que você só precisa do treino. E os deuses quitônicos estão ali para treinar você. Eles vão sim te proteger, eles vão sim te orientar de uma maneira objetiva e concreta. Os deuses solares, um símbolo, igual aquele oráculo de Delfos, né, de Apolo. Quanta gente não entrou pelo buraco, né, através daquele oráculo. Mas os deuses quitônicos não. Eles são firmes nas suas colocações. Eles te orientam claramente e objetivamente. Eles falam com você concretamente. Eles se manifestam quase que materialmente, assim, de tão presentes que eles estão, né, ao lado de seus seguidores. Então, essas são algumas diferenças. É claro que há 300 milhões de outras diferenças, já são 47 minutos, e eu já estou falando demais, mas quem quiser saber mais a respeito, por favor, entre em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Bom, existem muitos tesouros no mundo quitônico, muito. O maior tesouro que eu encontrei e que eu chamo de mestres sem face. Os mestres sem face, eles me apareceram muitos anos atrás. Eu estava fazendo uma faxina num templo do Alteô, junto com alguns irmãos, e aí no meio da faxina, limpa daqui, tira o pó dali, de repente eu olhei, porque eu sou clarividente, clareaudiente, né? Fui desenvolvendo. E de repente eu olhei e havia um círculo de monges, sacerdotes, um círculo pequeno em que eles circulavam o tempo inteiro no mesmo lugar. E aí eu fiquei parada olhando aquilo, sabe? Era escuro, pareciam estar num lugar escuro. E aí o que eu fiz? Porque eu sou arteira, né? Meu Mercúrio da sombra é arteiro pra caramba. Eu me meti no meio deles, entre um e outro no círculo. E aí eu me voltei para ver a face do que estava atrás de mim. E aí eu dei um berro. Eu gritei muito,
Por quê? Porque não havia nada lá. Nada. Não havia nenhum signo, nenhuma face, nada. E aí os irmãos correram, me auxiliaram, eu disse que estava vendo, e eles angustiados, porque eu estava gelada, e aí de repente eu continuava vendo lá a visão. Aí eles iam numa pira enorme de pedra branca, uma pira enorme, e havia um fogo, né, bem largo assim, do tamanho da pira, um fogo azul, e eles acendiam suas tochas naquele fogo, ritualisticamente, era um local sagrado e divino, e iam com as tochas circular e acender as tochas do templo. Então essa foi a primeira visão, e aí eu conversei com Bill Heydrich, que era meu instrutor na época, porque eu tinha ficado muito impressionada, e ele falou para mim, são os sem face, você os encontrou, isso é muito bom. E aí eu falei assim, mas quem são os sem face? Aí eles são umas existências, mestres, espíritos muito sábios do mundo quitônico. Se eles se apresentaram a você, é porque eles querem entrar em contato e querem que você os investigue. E aí eu comecei as minhas investigações. E eles são maravilhosos. Cada vez que eu os encontro, eles não dizem nada, eles não têm face, não têm boca, não têm nariz, não têm olho, nada. Tudo é o nada. Eles são o nada e o todo ao mesmo tempo. Por quê? Na minha opinião, eles destruíram a identificação do ego. Por que o ego, qual é a função do ego? É promover uma identificação fixa, estável, rigorosa, de forma que ela não se desfaça ou não seja ocupada por outro complexo, né? Então esses mestres, para mim, é como se eles tivessem rompido com qualquer identidade, com a identificação do ego. Então, na hora que eles fizeram isso, eles rasgaram os véus de Maia. Então, eles não precisam mais de um rosto. Eles não lidam mais com signos, com símbolos. Tudo no nosso universo são símbolos, são signos. Então, esse caderno eu chamo de caderno. Isso aqui é uma nominação, uma identificação através de um símbolo. A mesa, o lápis, eu, você, o nosso mundo funciona inteiramente através da simbologia. Se vocês repararem, tudo, a natureza, tudo são signos, tudo são símbolos identificáveis e que nos dão, né, dão ao ego uma certa segurança. Mas os mestres sem face já abdicaram há muito tempo disso. Eles abriram, rasgaram o véu de Maia e eles são o que são. Eles são energia pura, fundida ao universo. Eles são um e eles são todos e tudo, porque eles se uniram a tudo. E aí eu fui entender melhor essa questão final, né, quando a gente chega lá em Keter, né, que Crowley e outros ocultistas dizem que ali você pode escolher se tornar mago, né, e pronunciar a palavra do Éon, ou seguir em frente e se dissolver completamente. Eu sempre optei por seguir em frente e me dissolver completamente. Quero ser maga, não. Quero pronunciar a palavra do Éon nenhuma. Eu quero dissolver e sair para os véus da negatividade. E é isso. Os mestres sem face, eles estão acima de Keter, eles estão nos véus da negatividade, lá para cima, onde a existência, conforme a gente conhece, não existe.
Deu para entender? Então, eles são mestres de uma sabedoria absurda. E hoje em dia eu já perdi o medo deles, então eu já consigo olhá-los na face, né? E a transmissão do conhecimento, ela não é uma transmissão oral, linguística, nem escrita. Ela é algo que você sabe, que vem até você, se manifesta em você, você sabe. De repente, você está com aquele conhecimento dentro de você e pronto, né? E esse conhecimento nunca irá ser esquecido por você. E ele vai transformar a sua vida, transformar o mundo ao seu redor. Então, eu reverencio muito os mestres sem face. Eu sempre vou lá vê-los, observá-los. E esses mestres sem face, eles têm uma função muito importante no mundo quitônico, que é fazer a adoração ao Deus do templo onde eles estão. Então, por exemplo, o Hecate. Eles vão fazer a adoração a Hecate, como a própria Hecate, porque eles são Hecate e não são Hecate. Eles são Deus e não são Deus. O templo de Dionísio, né? Então eles são Dionísio e não são Dionísio. Eles são aquela energia pura por trás da máscara apolínea de Dionísio. Que a máscara apolínea é exatamente isso. Ela cobre o mistério, os símbolos escondem os mistérios, porque a gente só consegue ver aquele nível da existência, a gente não consegue ver por trás dela. Então, por isso que Apolo é considerado um deus da cultura, né, da consciência, porque ele trabalha a criação e a fabricação desses símbolos, diferente de Dionísio, que vem desestruturando tudo para poder revelar, né, o grande mistério da vida. Então, esses deuses sem face, eles cuidam dos templos dos deuses quitônicos. Acendem o fogo, mantêm a pira acesa. E aí é muito engraçado, porque a gente pensa assim, porque eu adoro Dionísio, eu adoro Hades, eu adoro Erescal, enfim. Você realmente os está adorando. Mas há algo que os adora muito mais intensamente que você. Então, o que isso significa? Que mesmo que um Deus não tenha mais um Deus quitônico não tenha mais os seus adoradores, ele vai continuar se manifestando na eternidade, porque ele é adorado por outros meios. Ele não precisa, como Zeus, dos humanos para adorá-lo. Os humanos também adoram os deuses quitônicos, mas os deuses quitônicos são autônomos. Eles são autossuficientes a partir de seus filhos sem face. Aqueles que alcançaram o maior nível de evolução que pelo menos eu já presenciei até hoje. Então, é isso. É a autonomia dos deuses quitônicos em relação aos deuses solares. E aí me aconteceu algo muito engraçado, porque eu estava lá sentadinha, meu sagrado anjo guardião apareceu, eu estava lá sentadinha observando, aí eu falei assim para o meu SAG, puxa, como eles são evoluídos, eu queria muito chegar nesse ponto, será que um dia eu consigo? Aí ele já me conheceu. Bom, se você parar de pular feito pipoca e você parar de querer fazer cosquinha neles, talvez você consiga. Ele tá falando meu jeito criança mercurial, né? Aí eu olhei pra cara dele, você andou lendo minha mente, seu fofoqueiro. E aí nós rimos muito. Eu falei, não, mas eu acho que quando eu for me aproximando desse nível, eu já vou começar a ficar mais sossegada, né? Não vai ser assim, né, Daimon?
Aí ele... Muito engraçado. Eu me divirto com o meu saque. Bom, então, o que impede a gente de entrar em contato tanto com a sombra quanto com os mundos quitônicos? Os nossos medos, né? A nossa eterna procura pelo céu e pela luz. Oh, o céu e a luz. Isso é bobagem. A luz está em você, tanto no seu lado que você considera escuro, quanto no seu lado que você considera claro, provavelmente mais no escuro. Porque assim, é escuro só porque você conhece, não é escuro porque é um mal. Não é o inferno porque é um mal, é o inferno para o ego, que não consegue lidar com os imprevistos da vida, com aquilo que ele não conhece, ele fica inseguro, então ele chama de mal. Mas nós não precisamos seguir essa doutrina maniqueísta do ego, né? A gente ignora a Terra. A gente olha tanto para o céu que a gente pisa na Terra, mas a gente está sempre com a cabeça voltada para o céu. Então a Terra é sempre um elemento desprezado. E na Terra está o mundo quitônico. O corpo é um elemento sempre desprezado, a não ser que ele sirva como vitrine para seduzir o outro. Né? Aí a gente vai para academia, a gente faz comida saudável, a gente toma vitamina e não sei mais o que. Mas é o único conceito que a gente aceita do corpo, que é o conceito estético. E o estético muito limitado. Então, tá complicado pra gente. O medo da morte, né? A gente tem muito medo da morte, o nosso ego tem muito medo da morte. Vamos começar a dizer que o ego tem medo da morte, porque na morte ele vai desaparecer. Nós não, mas ele sim. Né? Então o medo é do ego, o medo não é seu, porque você está muito além do ego. O medo dos mortos, né? Porque morreram, porque se foram. O medo do inferno, o medo do diabo. E aí tem um negócio muito interessante que Micélia fala, que na verdade não é o mundo quitônico, não é nem a sombra, muito menos a sombra, não é o mundo dos mortos. É o mundo das almas, ele nos diz, Micélia. Porque ele diz, os mortos não adoram. Morreram, eles não têm mais capacidade de adorar. Quem adora são as almas. Então são essas almas que estão ali no mundo quitônico. E não, elas não são nada de mal. Elas são energia. E energia com uma experiência na vida. Então elas precisam ser apreendidas. Tem muito a nos ensinar. E há uma outra questão que as pessoas, elas ficam com medo de serem seduzidas pelo diabo, né? Gente, o diabo não está muito se importando com vocês, não. É só isso que eu quero dizer para vocês. Mas, mesmo que vocês acreditem que ele está interessado em levar almas para o inferno, por que vocês não confiam na sua ética pessoal? Porque existe a moral social, que é uma coisa vã, flutuante, que muda conforme a cultura, mas existe uma ética pessoal interna sua. Então, eu tenho uma ética pessoal bastante forte, estou bem consciente dela e eu não a quebro de jeito nenhum. Pode vir o próprio Jesus Cristo pedindo para eu quebrar, que eu não quebro. Podem me ameaçar de morte, que eu não quebro. Não. A minha ética eu seguirei até o fim. Por quê?
Porque eu sei que a minha ética pessoal é tão poderosa que quando eu a quebrar, eu mesma me voltarei contra mim. Eu mesma me destruirei. Então eu fico firme. E se vocês tiverem uma ética pessoal firme, gente, que diabo que? Para com isso. Agora, se não tiverem ética, estiverem flutuando na moral aí, social, aí fica difícil. Porque o cara vem e te oferece uma maleta de 1 milhão para você fazer alguma coisa para ele, algum político, e você vai lá e faz, porque você quer ter 1 milhão no bolso. Esse é só um exemplo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ela é bem curtinha, né? Há muitos milhões de coisas para falar, mas no vídeo é isso, né? Entre em contato pelo meu Instagram, aqui pelo vídeo, vamos conversar pessoalmente se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Se quiserem se opor, se ficarem zangados comigo, não tem problema. A gente pode conversar a respeito. Não gostou do vídeo? Ficou zangado com a Marisol? Joga no lixo, porque é isso que eu faço. Eu jogo no lixo quando alguma coisa é sem importância para mim. Olha, agora eu estou indo tomar meu banho de imersão com os sais que eu recebi da Pharmakiss. A Pharmakiss, gente, é uma fábrica artesanal de banhos, de chás, de essências que eu adoro. E eu acabei de receber minha caixinha hoje. E isso não é propaganda, é indicação mesmo, porque é muito bom. Tem muita coisa interessante para desenvolver nossas intuições. Olha isso aqui para deusa Briso, né? Para sonhos proféticos. Vou experimentar tudo, absolutamente tudo. Eu quero me tornar uma mestre sem face, apesar da risada do meu sagrado anjo guardião, aquele fofoqueiro. Gente, eu amo vocês muito. Desejo a vocês muita felicidade, bem-estar para vocês, para a família de vocês, para os filhos. Que haja harmonia entre todos e no mundo. Tá bom, meus amores? Vejo vocês daqui a 15 dias.